todo mundo sabia que o Auckland era amador, certo? Todo mundo sabia, estava nas notícias, todo mundo já sabia, todo mundo já tinha essa informação. Então, assim, quando você vê os caras entrando no campo, ou você... Uma coisa é um time profissional, aqui da Comebol, tem um jogador acima do peso jogando, ou tem um jogador que não deveria estar lá. A outra é um time que todo mundo sabia, amador mesmo, jogando uma Copa do Mundo de Clubes. O goleiro trabalha numa empilhadeira, num depósito de remédio. O capitão, ele é... O que ele é, o capitão mesmo? Ele trabalha... Cara, ele tem um que trabalha numa fábrica ou num depósito. O depósito é o goleiro. Tá, o goleiro trabalha num depósito, numa empilhadeira. Tanto que ele reclama que ele vive machucado, porque ele levanta muita caixa, ele sente dor no ombro, ele não tem tempo de se recuperar. O capitão do time, eu não lembro será que eu anotei o que ele faz? Mas o capitão do time é também amador. Eu lembro que ele deu uma entrevista, falou que ele acorda às 5 da manhã, vai para a academia para se cuidar, às 8 horas ele está no escritório, tenta trabalhar até umas 5, 6 horas tem o treino deles, à noite, no gramado mesmo. Aí eles treinam das 6 às 8h30, às 9, depois volta para casa, dorme e começa de novo. Mas assim, é o amor ao futebol na sua essência. O futebol é sustentado pelo amadorismo. Todo mundo começa no futebol amador. A gente joga futebol amador, certo? No nosso site. O futebol amador, ele é o coração do futebol mundial, ele é a raiz de tudo. Então a gente tem que ter um respeito e um carinho pelo futebol amador, pelo que esses caras fazem. Eles só jogam a Copa do Mundo de Clubes por regra lá, porque os grandes times da Nova Zelândia acabam disputando o campeonato australiano e aí não vale. Aí tem regra da FIFA, aquela coisa toda. Então tem uma brecha no regulamento e por acaso apareceu um time amador lá. Mas eu não consigo zoar os caras. Porque eles conseguiram a vaga, meu. Eles estão lá, entendeu? Não dá pra zoar. E esses caras amam demais o futebol. Eles trabalham o dia inteiro em outra coisa e treinam à noite para jogar contra o Bayern de Munique, irmão. É óbvio que eles vão tomar uma goleada. Era pra ter sido mais. O goleiro ainda pegou umas 5 bolas. O goleiro pode sair feliz, que era pra ter sido 17-0. Ele conseguiu se salvar. Então, assim, esse primeiro choque, eu achei romântico. Eu quero depois falar sem o romantismo. Mas eu achei romântico. Achei bacana os caras do Auckland. O que você achou? Primeiro na parte romântica, Canedinho. É isso. É ver uma galera, assim, realizando o sonho, talvez, de muita gente. Mas eu penso que para uma Copa do Mundo, em que há critério técnico, mérito esportivo, talvez a distribuição de vagas a FIFA deva rever já para a próxima edição. Falava-se, né, até em aumentar o número de participantes, porque a Copa de Seleções já vai ter 48 no ano que vem, e a Copa de Clubes começa com 32, e aí, ao mesmo tempo, tem grandes marcas fora, né, Barcelona, Liverpool. Então, eu acho que a FIFA meio que deu uma moscada nesse sentido. E aí, o Auckland vai se classificar sempre, né? 3 milhões de dólares que o Auckland está levando por participar representam um mundo para eles na federação lá da Nova Zelândia. Então, e o Auckland já era figurinha carimbada em todos os outros mundiais. Verdade. Eles sobram lá, né? Dificilmente vai ter um outro time. Mas, pensando em nível de enfrentamento com o resto do mundo, talvez devessem criar uma repescagem. Repescagem com um quarto time da Ásia, o sétimo, sexto time da Ásia, para ver se pelo menos ali eles conseguem ganhar e filtrar mais. Senão, fica feio, assim. Tipo, é legal, mas é também o que o Bayern pensa, né? Também de... Isso. Então agora vamos falar sem o romantismo. O que o Harry Kane tá pensando de não ter feito gol nesse time? Harry Kane. Tá bom, agora vamos tirar o romantismo. Legal, bacana, show. Agora vamos tirar o romantismo. Por que a Copa do Mundo de Clubes existe? Porque há uma guerra fria entre UEFA e FIFA, certo? Por relevância, porque os clubes estão cada vez mais poderosos, porque às vezes o futebol de clubes é gigante, a FIFA quer um pedaço dessa pizza e criou a Copa do Mundo de Clubes, colocou a Champions embaixo disso, mais ou menos, quer dizer, a Champions classifica para a Copa do Mundo de Clubes, e a FIFA quer então bater de frente com a UEFA para ter um torneio de clubes importante, que seria a Copa do Mundo de Clubes. Estão fazendo isso pagando uma grana violentíssima, uma grana, como disse o Canedo, que muda a realidade dos clubes. Se um clube brasileiro chegar nas quartas de final, semifinal, voltar para cá, a próxima janela vai ser um horror para os outros clubes, porque é muito dinheiro. Então existe essa guerra, eles estão lá competindo, e por isso que existe a Copa do Mundo de Clubes. No futebol de seleções, a disparidade é menor, porque o futebol de seleções não envolve dinheiro, certo? Você não consegue contratar, cara, como é no futebol
de clubes. A Itália até contrata de vez em quando, Portugal, Espanha. Mas é pouco, mas é um Essa cara, até dois. contrata os Sim, jogadores. mas não dá, sim, né? tô brincando. Não tem como. Você vai naturalizar 2 caras, mas não tem como. No futebol de clube, sim, o dinheiro muda completamente. Você consegue montar times fortíssimos. Então a disparidade no futebol de seleções ela é muito maior que no futebol de futebol de seleções é muito menor que no futebol de clubes, que é muito maior. O que a FIFA tem feito para conseguir mais relevância, mais dinheiro e mais poder político? Ela aumenta o número de clubes, certo? Então, na Copa do Mundo ano que vem, já virou a Copinha São Paulo de clubes. 46, certo? 48. 48. Para a Copa do Mundo de clubes, eles já começaram a falar em aumentar o número de vagas, que é o que o Canet estava falando. Só que, se aumentar o número de vagas, como a FIFA é uma entidade global, mundial, ela não pode aumentar o número de vagas só para time europeu, que é o que ela quer, para enfraquecer a UEFA, e ela vai ter que começar a dar vaga para a África, Oceania, Ásia, não sei o quê. E aí, o 10-0 de sábado, de ontem, aliás, vai começar a ser cada vez mais comum. E é um impacto muito feio esportivamente. Legal o amadorismo, mas não dá, gente. Não pode. Porque fica feio. Essa é uma coisa que usavam contra o futebol feminino. Quando a gente vê um 14-1 no futebol feminino, você fala, puta, 14-1, cara? É ruim. Futebol vem de emoção, disputa. A gente quer ver cabeça com cabeça. A gente quer ver Palmeiras e Porto. A gente quer ver PSG e Botafogo. Mas 10-0 depõe contra o campeonato. É muito ruim para o campeonato. Como é que você vai cobrar 50 milhões de dólares de direito de transmissão, sabendo que na primeira fase vai ter uns jogos desse aí? Como é que você convence o Bayern de Munique a usar o time titular da próxima vez contra um time amador da Nova Zelândia? Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou expor meus titulares num calor desgraçado à lesão contra um time desse? Não vale a pena. Então a FIFA tem um dilema dentro do coração dessa Copa do Mundo de Clubes, que é, quer mais gente dentro? Beleza, mas vai ter uns resultados desse aí. E a disparidade dos clubes depõe contra o campeonato para mim. Fica feio, certo? Que acho que é isso que o Canidinho estava dizendo, né, Canidinho? Fica, e poderia talvez o Auckland ter até caído em grupo pior, né? Eu não sei em qual situação tá o Boca. Sei que tá mal, né? Tá jogando mal, mas de repente o Auckland consegue perder só de 2-0 pro Boca, 3-0. Imagina eles caindo no grupo do Botafogo, né? Com PSG, Atlético e Botafogo, né? O Auckland foi pote 4. Pô, teria sido, coitado. Eu acho que fica feio, sim. É bonita a história de todos eles ali, mas eles são só parte do problema, eles não têm culpa nenhuma de nada, né? O Auckland está ali porque alguém chamou, alguém convidou o Auckland para jogar e alguém criou uma regra, né, uma vaga que eles pudessem atingir, alcançar, e foi o que aconteceu, mas eu acho que a FIFA vai rever isso para o próximo, sim. E há goleadas e goleadas, né? O Tomás estava me lembrando assim, mas tem goleada na Champions também, tem 8 gols na Champions. Tem sim. Só que aí o técnico cai, entendeu? É goleada. Não, esse foi um 10 que poderia ter virado 20. Um 10 que é muito humilhante. Assim, é um 10 que você realmente, o time não acontece nada, não joga. Né? É um time amador, um time que não tem como treinar, um time que não poderia estar lá. É um time que, se for jogar na Liga Alemã, vai tomar 10-0, 8-0, 6-0, 7-0, vai sempre tomar. O dia que tomar 3-0 é crise no outro time. Um time que venceu de 3-0. Então não dá, foi muito constrangedor. E depois contra o torneio. Eu não sei como eles vão resolver, porque eles vão ficar nesse dilema. Se aumentar, vai piorar. Se aumentar, vai piorar. E se deixar desse jeito, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, mas talvez não colhe. Talvez os clubes digam para a FIFA, cara, não valeu a pena para nós. Estamos saindo daqui com muito dinheiro, mas 3 lesionados, todo mundo morto, e foi chato, ficou chato. Talvez não tenha audiência, talvez a final da Champions, entre PSG e Inter, que são 2 times que também não têm muita repercussão internacional, não é um Real Madrid nem um Barcelona, talvez a final da Champions tenha mais audiência que a final da Copa do Mundo de Clubes, vai saber. A gente não sabe ainda. Mas esse é um evento teste, né? E esse 10-0 é uma mancha, por enquanto, na competição, eu acho.